Coisas estranhas existem neste mundo. Um orc enorme golpeia seu bastão contra o escudo de um cavaleiro. Sua aparência é bizarra, causando medo em quem os vê. Enquanto o orc luta com o cavaleiro Ron, outro guerreiro usa arco e flecha contra o monstro. Mais dois surgem usando magia. Os humanos os chamam de monstros. O guerreiro os elogia pelo trabalho e vê se há ferimentos. Os outros dois confirmam que estão ilesos e seguros. Mickey fica empolgada ao descobrir que subiu de nível. O guerreiro olha para Ron e agradece a vanguarda por subjugar o monstro, mas se horrorizam ao vê-lo pegar o dedo do gigante, desembainhar a lâmina e remover os pelos dos membros do orc. Em seguida, ele drena o sangue, cozinha com especiarias para tirar o cheiro, corta a carne em pedaços e frita com macarrão. Seu grupo o observa cozinhar à perfeição. Eles nunca se acostumam a vê-lo cozinhar monstros. Eles têm comida decente, não entendem por que ele insiste em comer monstros. Reca, sua companheira, morde o sanduíche e diz que o mundo é grande, há outros tipos de pessoas. E Ron se esforça para que fique gostoso. O cavaleiro adiciona um toque final. Com amor, ele termina a massa de creme de aveia, mas seus companheiros fazem cara de nojo. Ele abre a boca e devora a massa. Um deles pergunta se é gostoso, e ele confirma, oferecendo a Mickey. Ele suspira, satisfeito com a refeição. Eles o julgam porque não sabem o quão bons os monstros são. O sabor delicioso da massa de orc explode em sua boca, ele saboreia cada suco da carne. A textura do colágeno salgado é tão macia que derrete. Seus três companheiros ainda acham estranho ele ter um olhar tão feliz toda vez que come orcs. Eles falam do herói desaparecido, e segundo rumores já acharam o corpo. A garota fica chocada, ainda mais ao saber que foi na Floresta Tirsen do Sul. Ela acha estranho, pois passou por lá outro dia. O herói deve ter encontrado um monstro forte para ser derrotado, seu calibre não era páreo. Eles perguntam a Ron por que ele começou a comer monstros. O cavaleiro para de comer e recorda o passado. 3 meses atrás, numa vila no sul, passageiros se viram em dilema com as carruagens paradas. Não estavam preparados, pois tudo partia normal ontem. O chefe disse que um javali vermelho furioso estava na estrada. Ele os instou a ver a carruagem que viajou ontem. Estava destruída, foi sorte não terem morrido. Então ele não arriscaria viajar na estrada por enquanto. Os passageiros suspiraram, sem poder viajar por causa do javali vermelho. Ficaram desanimados por não verem seus entes queridos. Um cuidador temia que parassem de transportar pessoas para o comércio. Faltavam só 3 dias para o prazo de entrega do nobre. O chefe agarrou a cabeça irritado com o atraso. Então ouviram um cocheiro recusar outro viajante que precisava de carona para a cidade. Vendo que ele parecia forte, o zelador se aproximou e disse que eles estavam indo para a cidade e esperavam o máximo de viajantes possível antes da partida do meio-dia. Então ele teria que esperar um pouco. Desesperado por uma carona, Ron esperou pacientemente na carruagem. O homem se apresentou como Marran, um mascate, e Ron também se apresentou. Marran voltou ao chefe e relatou que algo parecia estranho na noite, pensando se ele era um desertor. O chefe não se importava, desde que ele parecesse capaz de lutar contra monstros. Não tinham tempo nem recursos para mercenários, então alguém como ele seria perfeito para prender e lutar contra o javali vermelho. Ron adormeceu na carruagem. Em seu sonho, o herói morreu horrivelmente. Um homem viu o corpo e recuou em choque, olhando para trás viu insetos gigantes prontos para devorá-lo. O medo o consumia, agarrado à vida. Ele pensou que sairia vivo e voltaria para Adorama. Então Ron sentiu alguém o acordando de seu sono profundo. Era Marran, que disse que a carruagem já estava a caminho e perguntava o destino de todos. Um viajante disse que ia para Helm, enquanto os outros iam para Adorama, como Ron. Ao ser perguntado sobre seu destino, ele respondeu que ia a um lar para ver a família. Não voltava há tempos, então estava com pressa. Um viajante comentou que ele parecia forte e perguntou seu nível. Como Ron parecia confuso, ele explicou que era um número para ver e medir a própria força através do que chamavam de janela da mente. O homem se gabou de estar no nível 23. Contou o que fez para chegar lá enquanto Ron verificava seu sistema. Mas, antes que pudessem verificar o nível dele, a carruagem parou e ficaram instáveis. Todos anunciaram, era o javali vermelho que avançou. Os viajantes tentaram atraí-lo para longe, mas era tarde demais. Já estava na frente. Ron manteve a calma e nem piscou ao ver o monstro. Ele avaliou o monstro, nível 65. Sendo oponente para um teste, desembainhou a espada e avançou no javali. O viajante alertou que seria perigoso e para não atacar sozinho, a menos que quisesse morrer. Ron não ouviu e enfrentou o monstro, golpeando o javali vermelho. O monstro foi partido ao meio, para a surpresa de todos. Ron ficou surpreso por derrotar o javali vermelho, apesar da diferença de nível. Não achou que causaria tanto dano ao monstro enorme. O viajante lhe dá um tapinha, elogiando-o por partir o javali ao meio com um golpe. Ele observa que Ron parece jovem pela voz, mas que não deveria tê-lo subestimado. Ele pergunta se o cavaleiro é elfo, besta ou humano. Quando Ron ia responder, seu estômago ronca. O homem o convida para jantar. Mais tarde naquela noite, enquanto preparavam o jantar, conversam sobre Ron e como ele sempre esconde o rosto. Analisam seu equipamento e notam que parece barato, suspeitando que sua velha espada seja um tesouro lendário. Curiosos, tentam perguntar sobre a espada, mas ele de repente some. Então ficam chocados quando ele retorna arrastando o javali morto.
Mickey fica incrédulo ao vê-lo arrastar o cadáver para a mesa. Eles o repreendem por quase tirar-lhes o apetite. Mickey pega uma colher da comida, saboreando. Ron prova a sua, mas a acha estranhamente horrível. Ela explica que a comida deles já é decente para a situação. Percebendo que ele ainda quer comer o monstro morto, ela diz que é horrível e talvez venenoso, e que eles só precisam pegar os materiais e queimá-lo o máximo possível. Ela enfatiza que é melhor morrer de fome do que comer monstros tão hediondos, então ela o encoraja a comer, já que ainda tem uma longa jornada até Adorama. Os outros viajantes a chamam, dizendo que o corpo não pega fogo. Ela se aproxima e inspeciona. Ron se pergunta por que pedem ajuda a uma arqueira como ela para queimar o cadáver. Então ela coloca a mão sobre o corpo e o incendeia. Os viajantes ficam impressionados com a magia dela e desejam aprender para facilitar as coisas. Ron pergunta se ela é da Torre de Magia, e ela balança a cabeça dizendo que não é preciso ser um mago para fazer magia simples. Para Ron, aprender magia básica leva no mínimo 3 anos, então ele assume que ela deve ser talentosa. Ela esclarece que magia básica é padrão para aventureiros, e que ele parece ter vindo de uma era antiga. Ela diz que ele parece tão desatualizado que é como se tivesse vivido isolado por muito tempo. Ela aponta para as luzes da cidade, o que choca Ron, já que a cidade agora usa pedras mágicas em vez de lâmpadas. Ela pergunta por que ele nunca viu uma, mas conclui que é porque ele veio do campo. Ela explica que até brinquedos infantis funcionam com magia, então não é nada especial. Ron percebe que o tempo mudou, pois quando era pequeno, não havia coisas assim. Mais tarde, ouve os viajantes falando sobre carne e como adorariam se banquetear com cerveja gelada. Na manhã seguinte, em Adorama Oriental, os viajantes agradecem Ron por derrotar o Javali Vermelho, o que os permitiu chegar antes do previsto. Dizem que não saberiam o que fazer se atrasassem, então o agradecem muito. Ron também agradece, mas está com pouca energia após dias sem comer. Ele tentou comer algo para sobreviver à fome, mas vomitou tudo que forçou na boca, acabando por beber apenas água. Os viajantes pensaram que ele era apenas exigente, mas agora suspeitam de alguma doença. Isso explica porque ele nunca tirou o capacete, e esperam não contrair o mesmo. O cuidador da carruagem lhe dá algo em gratidão. Ele tenta recusar, mas o homem insiste, então aceita um saco de batatas. Mas ele o derruba e joga fora, pois não consegue digerir comida normal. Ele então foca sua energia em navegar por sua antiga cidade natal. Muita coisa mudou, tornando-a quase desconhecida. De repente, ele vê uma padaria familiar, ainda movimentada. Isso o conforta, pois o próximo quarteirão deveria ser sua casa, o berçário da Ria. Para sua confusão, em vez de um berçário, há uma loja de brinquedos que ele nunca viu. O lojista pergunta se ele procura algo. Ron explica que o local deveria ser o berçário da Ria e pergunta para onde se mudaram. Mas o homem diz que nunca ouviu falar disso e que ele já é o segundo dono da loja. Ron insiste que era o local original do berçário. Então um velho o chama e diz que não viu, mas ouviu falar daquele lugar há muito tempo. Ele ouviu que foi queimado há muitos anos durante um ataque de dragão. Um homem está descendo lentamente para o abismo, afogando-se. Ele teve uma vida sem graça, onde tudo parecia monótono e sem cor, sem sonhos ou memórias preciosas. E enquanto afundava no mar, a única memória preciosa que permaneceu foi o calor de uma mesa de jantar com a família que o precedeu. Quando acordou, viu um teto e arredores desconhecidos. Então ele olhou para 2 meninos que estavam emocionados ao vê-lo finalmente acordado. Um deles gritou que o bebê já estava acordado. Ele ficou confuso, pois sua última memória era o acidente, e agora havia crianças ao redor. Então outra voz apareceu, lembrando gentilmente as crianças para não gritarem perto do bebê. Ele foi pego no colo e viu uma freira com um sorriso gentil. Ela o acolheu no orfanato St. Hills, dizendo que agora ele fazia parte da família. Essa foi sua primeira lembrança do novo mundo, e trazia o calor familiar que ele nunca pensou que sentiria de novo. Anos depois, ele se tornou um homem que ajudava o orfanato. Voltando de um dia de trabalho, deixou cair as moedas de ouro. Tossindo e frágil, a freira se preocupou com ele sempre trabalhando. Ele respondeu que só queria que as crianças comessem algo gostoso, mas a freira queria que ele descansasse, pois parecia estar se esforçando demais. Ele a tranquilizou, dizendo que estava bem e que seu trabalho desta vez seria fácil. Ele foi encarregado de eliminar uma horda de goblins ao sul. Vendo-o determinado, a freira o deixou ir, mas o fez prometer que voltaria antes que fosse tarde, pois faria sua torta de frutas favorita. Ele sorriu e prometeu que voltaria para o jantar. Mais tarde, Ron olha para um túmulo. Uma freira explica que a maioria dos edifícios foi reconstruída após o ataque do dragão, mas não houve sobreviventes do orfanato, e o templo assumiu seu lugar. Ela se intriga com sua presença, já que ninguém visita o túmulo há tanto tempo, e pergunta qual sua relação com os mortos. Ron não consegue responder e desaba no chão de tristeza. Ele alcança o túmulo e se lembra da promessa que fez à freira. Se ele tivesse estado lá, teria feito alguma diferença? Se tivesse cumprido a promessa de voltar cedo, teria conseguido salvá-los? A chuva cai, refletindo a tempestade em seu coração. Ele está mudado para sempre e nunca saberá a resposta para seus IC. Enquanto isso, as freiras do templo se preocupam. Faz dias que ele deixou o templo e temem que ele adoeça se continuar a lamentar sobre o mau tempo. Como não comeu nada, deixaram comida para ele.
Ele pega o pão e morde, mas acha nojento. Perdendo o apetite, joga o pão fora ao perceber que não consegue comer nada, pois tudo tem um gosto horrível. Ele se lembra de como todos comem bem, enquanto ele luta para saborear e digerir tudo o que come. Ele começa a pensar que algo está errado, pois não consegue nem saciar a fome. Solitário e desesperado, ele se afunda na depressão. Perdeu a família de novo e agora vive uma vida miserável. Quando tudo parece sombrio, ele sente um aroma delicioso e saliva só de pensar em carne. Faminto, segue o cheiro e lhe encontra 2 guardas queimando carne de monstro para escondê-la. Eles temem ser multados se alguém os pegar queimando cadáveres de monstros dentro do castelo. Um deles garante que não serão pegos, pois o cheiro do monstro queimado parece carne de verdade. O problema seria se alguém achasse e comesse, pensando ser carne normal. Um guarda diz que não é venenosa, então estariam bem e seria um incômodo jogar a carne fora do castelo, então devem queimá-la agora. Enquanto isso, Ron acha a carne do monstro deliciosa. Para saciar a fome, ele pega um pedaço. Um dos guardas se pergunta por que a carne diminuiu, sem saber que Ron a roubou. De volta ao túmulo, Ron morde a carne do monstro e a acha deliciosa. O sabor é além de tudo que já provou, e o enlouquece. Ele morde repetidamente, e o gosto é incomparável às refeições que o forçaram a comer enquanto viajava. Essa carne finalmente sacia sua fome. Ele acidentalmente morde a própria mão, tão imerso em devorar a carne. Sua mão se machuca, fazendo-o chorar incontrolavelmente. Suas emoções reprimidas finalmente o alcançam, e ele pede desculpas à sua família entre os soluços. Ele se sente sozinho sem eles, mas quer viver como um ser humano normal. Ele quer comer mais comidas deliciosas e viver feliz sem culpa. Enquanto ele continua ajoelhado diante do túmulo, sente um leve toque em sua mão. Ao levantar o olhar, vê uma folha caindo exatamente onde sentiu o toque. Ele então olha para o túmulo como se entendesse que sua família está lhe dando um sinal de que é hora de deixar o passado e viver sua vida. Ele então se despede e promete que dessa vez chegará em casa cedo e não se atrasará. Há uma torre imponente no centro da cidade de Adorama. Os aventureiros a chamam de Hexalem. A guilda ajuda todos os aventureiros a alcançarem seus sonhos e é uma instituição universalmente reconhecida. Abriga muitos aventureiros talentosos, podendo lidar com todas as solicitações, desde exploração de masmorras até subjugação, e gerenciar sistematicamente os aventureiros registrados. No entanto, por ser um estabelecimento tão conhecido, nem todos podem mais se registrar. Aventureiros mostram seu melhor para a guilda socando um robô para medir a força. Alguns passaram, outros falharam, mas um homem de capuz desfere outro golpe no robô e, surpreendentemente, estabelece um novo recorde de pontuação do dia. O homem é um elfo chamado Dahlia, e as pessoas ficam impressionadas com sua força. Por isso, outro aventureiro se aproxima e o parabeniza. O homem até se oferece para formar uma equipe com ele, alegando que era bem famoso antigamente e que poderiam facilmente subir de rank se trabalhassem juntos. Dahlia explode dizendo ao homem para não tocá-lo com tanta familiaridade. Ao mesmo tempo, Ron passa e pede desculpas, pensando que foi ele quem o ofendeu. O avaliador pergunta por que ele não fez o teste. Ele está frustrado e o repreende por levar o teste tão levianamente. Ron se desculpa, dizendo que não levou e pede para fazer o teste. Vendo um colega em dificuldade, o elfo lhe dá um leve tapinha nas costas, aconselhando que, tenso, ele não terá o melhor desempenho. Ron o agradece pelas palavras gentis, e o elfo sorri, dizendo que compatriotas devem se ajudar. O elfo então se aproxima da recepcionista, Daisy. Ela o elogia por ficar em primeiro lugar no teste da guilda e lhe entrega sua certificação para ser um aventureiro oficial de Hexalem. Ele pega o certificado e não acredita que só consegue rank D após ficar em primeiro no exame. Ela explica que, por regulamento, ranks acima de D exigem registros de pedidos concluídos e garante que, com suas habilidades, ele subirá de rank rapidamente. Com isso, ele decide começar imediatamente e solicita uma missão que possa aceitar na hora. Daisy encontra 2 pedidos de rank D perfeitos para ele. O primeiro é o pedido regular de subjugação na mansão Gárgula e o outro é a aquisição de olhos de Gremlin, que também surgem na mansão Gargula. Ele decide aceitar ambas as missões. No entanto, Daisy percebe tarde demais que ambas as missões só aceitam grupos. Vendo sua confusão, ela explica que a mansão Gárgula é uma masmorra que não é limpa por aventureiros há muito tempo, e a população de monstros aumentou drasticamente. Isso pode causar um ataque de masmorra, e ranks D devem formar grupos antes de entrar. Ele olha em volta e acha impossível formar grupos com aventureiros que parecem perdedores. Ele está prestes a pedir novamente para ir sozinho na missão. Mas do nada, o lado da guilda onde estão explode, e quando a poeira baixa, vem um robô de treinamento quebrado e destruído. Dahlia se pergunta o que aconteceu, pensando que deve ser impossível levantá-lo, já que pesa tanto quanto uma tigela. Ron está tão surpreso quanto eles com a demonstração de sua imensa força. Ele não esperava que seria capaz de exercer tanta força em um único golpe. Ele pede desculpas à recepcionista, que o perdoa, pois foi um erro honesto de sua parte, e felizmente ninguém se feriu. Contanto que ele pague pelos danos, não haverá problema. Terão que reconstruir a parede e os móveis quebrados e consertar o golem. Além disso, ele também terá que assumir a responsabilidade pela interrupção dos negócios da guilda.
Com isso, ele tem que pagar 2 moedas de ouro e 30 de prata para resolver o problema que causou com seu teste de força. No entanto, ele não tem nada agora, só desespero, então terá que trabalhar para pagar. Obviamente irritada, Daisy se esforça para sorrir e diz que ele pode pagar quando estiver pronto, mas tem que ser o mais rápido possível, ou a guilda terá que processá-lo. Há missões que ele pode aceitar, mas isso exigirá que ele se junte a um grupo. Ouvindo isso, Dahlia aproveita da oportunidade e se oferece para formar uma equipe com ele, já que ele está procurando alguém para fazer as missões. Ele enfatiza que em tempos como estes, eles precisam se ajudar, afinal são compatriotas. Ron duvida da intenção dele, pensando que pode ter segundas intenções. Ele então usa sua habilidade de avaliação e descobre que ele é nível 36, um arqueiro e também um usuário de espírito. Conhecendo suas capacidades, ele questiona silenciosamente por que o elfo quer formar uma equipe com ele. Ele não entende por que o elfo é tão amigável com ele. Daisy fica emocionada que os dois farão uma missão juntos, já que suas classes são muito compatíveis. Eles são uma combinação ideal, pois Ron é um guerreiro e Dahlia é um arqueiro. Enquanto isso, Ron ainda duvida da parceria e quer evitar grupos, se possível. Como não se apresentaram formalmente, Dahlia estende a mão e se apresenta, desejando que a primeira missão seja um sucesso. Ron aperta sua mão e decide que isso pode ser benéfico por enquanto. Como ambos concordam com os termos e aceitam a parceria, fica oficialmente estabelecido que o elfo Dahlia e o humano Ron farão as missões juntos. No entanto, para sua surpresa, Dahlia recua e faz uma cara de nojo ao saber que ele é humano. Durante a missão na masmorra Gárgula, Dahlia não consegue esconder seu desprezo pelo parceiro. Ele não esperava que ele fosse humano, mas não pode quebrar a parceria, já que já foi selada. Ele acha a espécie humana vulgar e inferior a eles. Enquanto isso, Ron contempla a história dos elfos. Eles vivem mais que os humanos e parecem mais misteriosos e sedutores. No entanto, houve uma época em que foram escravizados por humanos, e não é de admirar que alguns ainda sintam raiva ao saber de seu passado. Felizmente, a recepcionista da guilda não agiu com nojo de humanos, mas claramente, Dahlia é diferente. Ele o segue para dentro da masmorra e fica chocado com o tamanho dela. Parece uma mansão abandonada por dentro e é muito diferente da sua atmosfera externa. Ele então usa sua habilidade de avaliação para verificar as informações e o nível dos monstros que estão prestes a subjugar. Os gremlins pululam pela mansão. Eles geralmente são bestas de nível baixo, mas quando crescem tornam-se um problema maior, pois serão mais difíceis de derrotar. Dahlia ainda o trata com desprezo, dizendo para ele se afastar, para não interferir na conclusão da missão. Eles deveriam lidar com isso separadamente, já que ele não suporta trabalhar com um humano. Concordando com ele, Ron começa a sair e seguir seu caminho. O elfo acha isso ofensivo, pois ele o ignorou e seguiu em frente, notando que boas maneiras não vêm naturalmente para humanos de vida curta como ele. Ron menciona que tem mais de 100 anos, e isso confunde o elfo. No entanto, ele escolhe não esclarecer sua situação e concorda com a sugestão inicial de Dahlia de não atrapalhar um ao outro. Ele então segue para onde os gremlins pululam. Surpreso com sua ação, o elfo o chama de imprudente por pular na missão sem nenhuma preparação. Ele afirma que seus oponentes estão apenas no nível 18 e que com o nível deles não precisam de muita preparação. Dahlia fica chocado que Ron realmente possa ver estatísticas e se pergunta se o homem espiou as dele também. Ele então percebe que, se seu parceiro pode ver estatísticas facilmente, isso significa que ele pode ser mais forte que ele. Essa ideia o deixa louco e o irrita ainda mais com o homem, acusando-o de ver seus detalhes sem permissão. Ele continua a repreender Ron, chamando-o de rude e nojento por roubar suas informações e brincar com sua privacidade. No entanto, ele não percebe que um gremlin já os espreitou. Quando está prestes a atacar, Ron rapidamente desembainha sua espada e corta o monstro ao meio na frente de um Dahlia muito chocado. Ele diz que ele deveria baixar o tom dentro de uma masmorra para não serem notados facilmente. Ele também confessa que verificou as estatísticas do elfo mais cedo, quando se cumprimentaram na guilda. Sem escolha, ele sugere que, se querem fazer as coisas separados, devem terminar o trabalho logo para seguir seus caminhos, e que ele não o atrase. Frustrado pela arrogância, o elfo concorda, dizendo que Ron também não o atrase. Então concordam em exterminar separadamente o Gargoyle e os Gremlins. Mais tarde, Ron mata 50 Gremlins e fica satisfeito com os olhos coletados. No entanto, do outro lado da mansão, espera o Gargoyle, uma forma superior do Gremlin com corpo de pedra endurecida. Dahlia enfrenta 2 Gargoyles ao mesmo tempo. Ele está com dificuldades, mas Ron se recusa a ajudar, achando que o elfo se vira. Por enquanto, decide comer algo. Ele pensa em como cozinhará os restos do Gremlin. Como parece um sapo, ele decide cozinhá-lo assim. Surpreendentemente, a carne do Gremlin não tem muitas partes comestíveis. Então ele faz uma pequena porção e a transforma em espetos. Para aproveitar ao máximo, ele decide grelhar a carne e as vísceras. No fim, cria espetos de Gremlin. Após admirar o trabalho, ele morde um espeto e acha delicioso. Se tiver que comparar, a carne lembra mais pato que frango. É um pouco picante e tem um sabor forte, mas rico. Ele acha que ficaria ainda melhor com molho. De repente, seu sistema detecta veneno e ele cai paralisado. Não consegue mover o corpo e continua a se contorcer. Ele percebe que o gosto amargo era o veneno.
Morrendo, ele pensa no antídoto. Como gremlins não usam veneno, ele percebe que devem neutralizar o próprio veneno com o corpo. Com essa analogia, ele pega o fígado do gremlin e o usa como antídoto, então morde esperando que funcione. Por sorte, ele neutraliza o veneno. Suspira, grato por sobreviver. Percebeu que não se come monstros por serem venenosos e que precisa estudar mais antídotos para poder comer monstros. Nesse momento, Dahlia o encontra e fica incrédulo ao vê-lo comer monstros. Ele já sabia que humanos são bárbaros, mas nunca imaginou algo tão primitivo. Ron responde que não deve julgar quem come carne só porque elfos são vegetarianos. Dahlia o repreende, dizendo que não era só diferença cultural, mas que ele era um ser grotesco e nojento. Ele só quer voltar para a árvore do mundo e refrescar a mente. Então pergunta se ele terminou a missão dos Olhos dos Gremlins, apressando-o para que se separem. Ron diz que aceitaram o pedido como dupla. Se separarem e algo acontecer, a guilda será responsável pelo acidente, e isso incluirá Daisy. Ele sugere que ajude na caça aos gargoyles para terminarem a missão o mais rápido possível. Dahlia recusa ajuda, mas é tarde demais. Ron levanta a panela e bate a espada nela, criando um barulho que atrai os monstros. Ele declara que era um Shielder, o que confunde o elfo. Ele pode usar essa habilidade mais conhecida, a provocação. Como Shielder, ele atrai monstros próximos e protege o grupo. Vendo uma horda se aproximar, o elfo corre para a segurança, enquanto Ron se mantém firme. A provocação é usada para defender colegas, mas também serve para atrair monstros voadores. Mas ele nota que a habilidade está mais potente. Enquanto os monstros se reúnem, ele ativa sua esgrima e usa artes marciais para aumentar a agilidade em combate. De longe, Dahlia observa os monstros cercando seu parceiro. Ele planeja manter distância por enquanto e apoiar com suas flechas, mas para sua surpresa, com apenas um golpe, Ron consegue derrotar o enxame de monstros. Ele não acredita porque teve dificuldade em caçar 5 gárgulas sozinho. Lá fora, ele corre atrás de Ron e pergunta se ele realmente concorda em cancelar o pedido da festa. O cavaleiro concorda e lembra que era ele quem queria que o pedido terminasse rapidamente e reitera que só ajudou porque queria que a missão fosse concluída rapidamente. Só então, a super audição de Dali é ativada de repente e ele ouve vozes à distância. Ele corre para um penhasco próximo e vê uma carruagem transportando escravos élficos. Ele testemunha um dos elfos sendo punido por se mover lentamente. O elfo implora para não ser atingido novamente, com o corpo já cheio de ferimentos, cheio de raiva. Dahlia late para ele, dizendo que ele despreza os humanos e que eles traficaram sua raça para torná-los escravos. Ele diz a ele para sacar suas armas para que possam fazê-lo sofrer. No entanto, Ron se recusa a fazer parte de sua vingança. Ele raciocina que o escravo élfico pode não ser ilegal. Ele poderia estar pagando dívidas ou poderia ser um criminoso. O elfo responde que claramente os ouviu falando sobre vender os animais no mercado negro. Ron o incentiva a relatar isso aos guardas e começa a se afastar, não querendo perder tempo com algo que não seja um pedido. Decepcionada, Dahlia resolve fazer o resgate sozinha. Ele achava que o cara era diferente, mas ele é como todo mundo. Enquanto se afasta, ele sente um cheiro que seu nariz acha familiar. Enquanto isso, mãe e filha estão dentro de uma carruagem, abraçadas enquanto se preparam para mais punições. Incapaz de resistir a ajudar seus parentes, o elfo se esforça para fazê-lo, já que treinou toda a sua vida para ajudar seus parentes e acabar com sua escravidão e sofrimento. Ele saca sua flecha pronta para atingir a carruagem, mas para sua surpresa, uma enorme explosão abala a todos, incluindo os traidores abaixo. Uma espada foi atirada na carruagem para distrair a todos. Dahlia não acredita e pergunta a Ron por que ele ajudou quando decidiu não fazê-lo antes. O cavaleiro diz-lhe que não se intromete nos problemas dos adultos, mas a história é diferente se houver crianças envolvidas, uma vez que são inocentes. Os bandidos olharam para a carruagem, confusos sobre de onde veio a espada de repente. Quando olham para cima, veem os 2 homens que atacavam de cima. Ao vê-los descer do penhasco, eles são questionados sobre quem eles pensam que são e se percebem as consequências de suas ações. Dahlia ficou furiosa com os humanos nojentos, dizendo que conhece bem os elfos na carruagem. No entanto, os homens insistem que são comerciantes licenciados de Bestol, o que significa que os escravos são todos legais. Os olhos do elfo se abrem em choque ao ouvir o nome da casa do Marquês. É duvidoso a princípio, mas o brasão da casa estava de fato no carrinho que eles acabaram de atacar. Alguém então zomba do elfo, dizendo que aqueles que estão escondidos nas florestas são idiotas que causam problemas. O insulto atinge o nervo como pretendido, mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Ron percebe algo estranho. O brasão exibido não era o brasão de Bestul, pelo menos não o autêntico. Descrevendo como deveria ser, os traficantes de escravos tentaram urgentemente silenciar o guerreiro. Embora os olhos do lobo pareçam normais, o ancestral Bestul tinha apenas um olho, uma característica refletida na insígnia da família. Ou seja, a crista que possuem, que tem os 2 olhos, é uma farsa desenhada. Pegos cometendo um crime em flagrante, os homens trocam olhares hesitantes, mas conhecedores. De acordo com a lei, a pena para quem se passar pela nobreza é a morte. Encurralados, os mercenários do traficante de escravos são instruídos a matar os aventureiros. Antigamente, era considerada etiqueta os mercenários evitarem lutar entre si. Como as coisas aparentemente mudaram desde então, Ron puxa a mão para trás e libera seu poder para acertá-la nas entranhas do inimigo.
Ele quase morre com um golpe e é lançado voando para longe. Todos ficam chocados quando o cara grande e corpulento cai no chão, ficando inconsciente com apenas um único golpe. Só então algo afiado passou voando por um dos traficantes de escravos, cortando sua bochecha. Ele os amaldiçoou ao cair no chão, tremendo de medo. Com uma flecha apontada para sua cabeça, ele pergunta se ainda quer lutar. A noite cai logo e palavras de gratidão são ditas dentro de uma aconchegante taverna. Dahlia diz que ele simplesmente fez o que qualquer um faria, incapaz de ignorar ver seu próprio povo escravizado. Voltando para Ron depois de resolver o assunto, ele pede desculpas por demorar tanto. Os comerciantes ilegais foram entregues às autoridades e parece que há ainda mais vítimas. Eles certamente cumprirão uma punição pesada, já que até se passaram por nobres. Quando o humano estava prestes a se virar, uma voz suave o chamou. A criança elfa olhou para ele, perguntando se ele é o tio que salvou todos eles. Radiante de respeito, ela o chama de legal e agradece por ajudá-los. Com tudo isso dito, ela se despede e sai com sua família. Ron fica em silêncio e não responde, mas Dahlia então diz algo que ele nunca esperava, incapaz de olhá-lo nos olhos. Embora odeie admitir, o humano o ajudou a salvar seus parentes, o que é mais do que digno de agradecimento. No entanto, o guerreiro simplesmente lhe pede dinheiro. Se ele está tão grato, então a melhor maneira de mostrar isso é com dinheiro. Sua ajuda não foi exatamente para ganhar dinheiro, mas no final das contas o dinheiro é mais confiável do que palavras. Dahlia tremeu de frustração, lamentando que ele se sentisse agradecido em primeiro lugar. Ele joga uma bolsa de moedas nele e diz a seu companheiro temporário para se perder. Enfurecido com o dinheiro roubado pelos humanos, ele sai furioso com a promessa de nunca mais confiar neles. Ron vai para a guilda no dia seguinte. Daisy confirma que ele trouxe a quantidade exata de itens que lhe foi ordenado e o parabeniza calorosamente por concluir seu primeiro pedido de emprego. Foi difícil para uma primeira missão, mas ele lidou com isso perfeitamente e com um tempo incrível. Ele recebeu o pagamento por seu rápido sucesso, mas são apenas 2 escassas moedas na palma da mão. Sentindo que diminuiu muito do que antes, ele diz que parece um pouco curto. De acordo com as regras da guilda, sua dívida pelo equipamento quebrado será deduzida de cada recompensa de trabalho. Surpreendentemente, com medo da recepcionista, ele promete pagar o mais rápido possível. Em outras palavras, ele só precisa sair e atender outro pedido para ganhar mais dinheiro. Passando algum tempo no quadro de avisos da guilda, ele olha essas ofertas de emprego. O objetivo final são suas finanças, mas Ron quer tentar comer algo diferente dessa vez. Um pedido que ele pode atender é no Stairs Dungeon, mas ele o evita, pois só tem monstros de pedra. Outro é um pedido regular de extermínio em uma cabana de orcs, onde ele nunca esteve antes. Pensando na carne de orc e nos pratos que ele pode preparar, ele se pergunta se ela é parecida com carne de porco. Só então, uma voz familiar o chamou. Mickey perguntou mais o que o mercenário estava fazendo lá e perguntou se ele se tornou um aventureiro. Ela pensou que ele morreu depois que eles se separaram, já que ele não comeu nada enquanto estavam juntos. Distraída com a conversa, ela se vira e o apresenta aos membros do grupo. Um jovem chamado Olga é o líder do partido que já ouviu falar de Ron, incluindo sua alimentação exigente e sua força insana. A cabeça é uma arqueira como ela, e Rekka, seu mago, completa o grupo de 3. 2 arqueiros e um mago não formam uma composição perfeita, então eles são questionados sobre sua linha de frente. Eles geralmente contratam um, mas têm lutado contra isso recentemente, impedindo-os de entrar na masmorra. Com isso dito, Mickey estende a mão e pede ao guerreiro para se juntar ao grupo e ir para a cabana dos orcs. Ron fica surpreso com a oportunidade inesperada. Um orc invadiu a floresta, forçando Mickey a mergulhar para longe de seu enorme porrete. Felizmente, uma flecha disparou em direção ao seu olho antes que pudesse atacar novamente. O orc grita de dor com o golpe preciso de Olga, seguido pela explosão do projétil. Com trabalho em equipe incrível, eles derrubam outro inimigo. Estavam em sintonia e já haviam derrotado 2 wolvos. As coisas iam bem desde que Ron se juntou ao grupo, mas parece que falaram cedo demais, pois o chão sob eles começou a tremer. De perto, vêm vários orcs correndo em sua direção. A horda foi atraída pelos gritos dos seus, que acabaram de ser mortos. O grupo imediatamente foge, mas Rekka tropeça e cai. Ela estava prestes a ser morta pelo golpe impiedoso do monstro, e tudo o que podiam fazer era olhar horrorizados. Nesse instante, o orc à frente dela foi cortado ao meio. Os outros logo seguiram, dizimados pela lâmina implacável de Ron. Enquanto checavam a maga, os membros olhavam maravilhados para a força do guerreiro. Vendo-o no meio dos corpos dos monstros, eles se perguntam o quão forte ele é. Depois, várias flechas perfuraram e mataram outro orc. Usaram seus arcos para derrotar 10 alvos, então era hora de encerrar o dia. Reunidos na fogueira, os outros se perguntam qual o nível de Ron para ter tanto poder. Lembrada de seu salvador, Rekka se vira para agradecê-lo, mas não o vê. Nesse instante, seu nariz se moveu com um cheiro delicioso no ar. Cheira a carne assada, improvável no meio de uma masmorra. Encontram um novo membro sozinho numa fogueira. Percebendo que é ele quem grelha a carne, Mickey dá dicas e oferece para cozinharem juntos. Ela congela ao ver a carcaça de orc processada sobre o fogo. A cena os choca e não entendem por que ele faria isso. Na panela, ele tinha um par de coxas de orc grelhadas com aspecto delicioso.
Ele achou que seria como porco, mas é mais uma mistura de carne bovina e suína. Curioso, ele dá uma grande mordida e se surpreende com o quão delicioso é. A cada mastigada, sucos ricos explodem, revelando o verdadeiro sabor da carne bem cozida. É mais parecido com porco e cheio de umami. Seus companheiros se contorcem e tentam impedi-lo, mas ele segue inabalável, polvilhando sal e pimenta na outra peça. Era impossível não ser delicioso. O tempero simples criou um ótimo aroma, perfeito com vegetais. Enquanto isso, vê-lo saborear o monstro era um pesadelo para os outros. Ron observa os 3 aventureiros conversarem sobre seu comportamento, e ele já sabia o que estava acontecendo. Dito isso, ele está feliz por ter provado a carne de orc. Para sua surpresa, Olga pôs a mão em seu ombro. Não fingirão entender seu gosto, mas pedem para não comer monstros tão abertamente. Não é certo expulsar um aventureiro habilidoso só por suas preferências. Eles até ofereceram sua comida, mas com sua rejeição, o grupo vai dormir. O dia seguinte chega e eles retomam a caça aos orcs. Apesar dos ataques contínuos da besta, Ron bloqueou tudo com seu escudo, permitindo que os companheiros atacassem. O dia dele segue assim e termina com as refeições de monstros que repugnavam os outros. Mesmo assim, o grupo conseguiu rir e conversar ao redor da fogueira. Logo, era o último dia da missão, mas o recém-chegado insistia em dormir sozinho. Mickey estava intrigada, mas Olga se ofereceu para a primeira vigília. Com isso, o som calmante do fogo os embalou para dormir. Ron sonhou como sempre e recordou uma vaga lembrança semelhante a como foram suas últimas noites. Com o fogo já aceso, eles o chamaram para se juntar a eles. A voz dela era inaudível, mas ele vê o rosto sorridente de uma mulher familiar. Só então ele é forçado a acordar com o som de seu nome sendo gritado. Abrindo os olhos, ele vê os atuais membros do partido parados sobre ele com olhos desdenhosos. Ele se pergunta por que todos estavam acordados quando nem era sua vez de vigiar. Eles apontam suas armas para ele e dizem para ele não se mover. O encantamento já estava completo e um movimento faria sua cabeça voar. Enquanto ele dormia, eles usaram uma pedra de avaliação nele por curiosidade sobre sua força. No entanto, eles ficaram chocados ao ver um detalhe horrível sobre seu status. Sob todos os seus títulos havia alguém que o chamava de assassino de parentes. Ele foi pego. Kingslayer é um título concedido a indivíduos de sangue frio que mataram mais de 100 membros de sua própria raça. Aumenta o poder de ataque ao combater membros de sua espécie. Isso significa que Ron matou mais de 100 humanos e é algo que eles não podem ignorar. Ele não deve ter antecedentes criminais, já que é membro da guilda, mas isso ainda era inaceitável. Eles pedem que ele explique sua situação, esperando que ele possa esclarecer o mal-entendido. Contudo, o guerreiro permanece em silêncio. Ele se aproximou deles na esperança de tirar suas vidas e adicioná-las à sua contagem. O Homem Obscuro apenas pede desculpas sem explicar. Suas circunstâncias são desconhecidas, mas isso não é algo que eles possam ignorar. Olga não pode confiar em alguém que tem histórico de assassinato, então ele o expulsa da festa. Com a decisão definitiva e irrevogável, Ron simplesmente se levantou. Já acostumado com essa rotina, ele pega sua bolsa e sai sem dizer mais nada. 100 anos atrás, na Floresta Sul de Thyssen, um Goblin atacou um bando de aventureiros. Eles estavam respondendo à habilidade de provocação de um tanque, caindo na isca que os deixa expostos ao arqueiro que os esperava. As flechas atingem seus alvos perfeitamente e os monstros são derrubados em um instante. O líder elogia o trabalho em equipe de todos e verifica se há alguma lesão. Ela elogia o arqueiro que abateu 2 de uma vez, mas o aventureiro insiste que ela é muito gentil. Como ainda faltam 18, o partido concorda em manter o ânimo. Voltando-se para Ron, a quem chamavam de Charlotte, o líder pergunta se ele terminou de organizar os certificados de subjugação, ao que ele acena com a cabeça com urgência e recomenda sair. Seguindo em frente, eles conversam um pouco e notam que há menos goblins do que o esperado. Provavelmente é porque eles ainda estão na entrada e deveriam estar mais fundo na floresta. Enquanto eles continuavam a conversar sobre a missão, Ron percebeu algo estranho. Pensando que eles não podiam ouvir sua voz, ele estendeu a mão para segurá-los, mas todos os membros do seu grupo se viraram com olhares mortais. Perfurando-o, eles perguntaram por que ele faria tal coisa e por que sobreviveu enquanto cada um deles morria. O guerreiro acordou do pesadelo. Ele estava na cama, ofegante por causa do sonho vívido que mais parecia uma lembrança. Estava uma linda manhã lá fora, então ele se levantou e foi para a guilda como sempre, mas algo estava diferente. Assim que ele entrou, murmúrios se espalharam pela sala, identificando-o como aquele dos rumores. Alguém fala um pouco alto e o chama de assassino que se junta a partir dos fracos para extorquir dinheiro. Rumores infundados e exagerados se espalharam nos dias em que ele estava descansando. Não querendo se envolver com eles, ele vai até Daisy, que diz ter ótimas notícias. Dadas as suas conquistas, ele foi promovido ao posto C e recebeu um pedido especial. Mandado matar uma arpia, ele pensa no brilho dourado do frango frito crocante. Nesse instante, ouve uma voz familiar o chamando de homem cego pela ganância. Dahlia sorriu para o velho conhecido que não via há tempos. Ron apenas aceita o pedido de rank C.
Enquanto o elfo fala sobre os rumores a seu respeito, ignorado, ele diz que vieram até ali por ser odiado pelos humanos. Um par de orelhas vermelhas e peludas se ergueu, e uma garota pergunta se é essa a pessoa de quem o elfo falava. Uma garota impressionante, de traços suaves, apareceu. Aparentemente, ela é a líder do grupo ao qual Dahlia se juntou. Ela o cumprimentou alegremente, se apresentando como Maren e dizendo que ouviu muito sobre ele. A julgar pela aparência, parece uma fera focada em artes marciais. Usando a avaliação, Ron verifica o status dela para confirmar suas suspeitas. A força é alta como esperado, mas ele se surpreende com a classe. Ela se intitula orgulhosamente uma sacerdotisa, o que estranhamente ela crê ser óbvio. Sacerdotisa é uma classe de suporte vital para a cura, mas ela está longe de ser santa. Dahlia procurava um grupo de raças não humanas e encontrou o dela. Só as duas são membros, mas, ao ouvir os rumores sobre Ron, ele sugeriu que recrutar um forte matador de parentes como ele não seria tão ruim. Ele ainda lutava para entender, então o elfo teve que explicar. Estendendo a mão, eles convidam o homem que matou centenas de humanos para o grupo. Não é um convite que alguém aceitaria, mas ele realmente tem outra escolha? A sala já estava cheia de aversão contra ele, e encontrar outro grupo com os rumores de matador de parentes seria impossível. Sem escolha, eles apertam as mãos e esperam uma parceria frutífera. Agora é hora de partir e testar a compatibilidade de suas forças e habilidades. Não havia outro lugar senão a masmorra, onde também caçariam a harpia. Sob o brilho fraco das cavernas, harpias guincharam e atacaram os aventureiros. Por enquanto, Ron é instruído a derrubá-las e provar suas habilidades. Monstros voadores são difíceis para um portador de escudo, mas ele deve alcançá-los se pular. Para sua surpresa, os monstros caem com a ajuda do arqueiro do grupo. Dahlia diz que ele não pode deixar humanos roubarem seus alvos de novo e manda-o continuar provocando. Outro inimigo mergulhou com um rugido alto. Ron se vira ao ser instruído a levantar o escudo, mas não para defender. Maren correu até ele e usou o escudo como plataforma para se lançar contra um dos inimigos. Apesar da classe sacerdotisa, um único soco da mulher fera é suficiente. A líder elogia o novo recruta, seu tempo de reação e trabalho em equipe. Com a presença deles, ele se lembra que ter companheiros não era tão ruim. Como pegaram 3 alvos de cara, decidem limpar e fazer uma pausa rápida. Ron nota algo se movendo perto das harpias mortas, uma criatura menor andando, segurando as penas. Dahlia zomba dele por ser caipira e explica que são bonecas vivas. São basicamente golems de estimação movidos a mana, e o que está à sua frente é Forco. O dono transborda orgulho e carinho pelo seu pet, que limpava as penas. Como funcionam com mana, não precisam ser alimentados e podem ser treinados para ajudar. Não são bebês, mas fica claro que Dahlia gosta de coisas fofas. Ao olhar para Ron, ele se lembra de algo, agarra Forco e se vira, lembrando ao humano que ele é um golem que não pode ser comido. Maren encerra a conversa sem sentido para voltar à caça. Eles atingem metade da cota muito mais rápido que o normal. Dadas as habilidades do novato, a líder se pergunta por que Dahlia demorou tanto para apresentá-lo. Enquanto ele começa a falar sobre certas circunstâncias, o cheiro incrível de frango assado atingiu o nariz sensível da mulher fera. A elfa já imaginava o que acontecia, mas Maren ficou brava, achando que o humano assava carne para si. A carne de harpia foi preparada para cozinhar e o caldeirão aquecido. Tudo estava temperado perfeitamente ao gosto dele, e só faltava cozinhar. O óleo chiou ao pôr os bifes na frigideira, sem queimar. Logo a paleta de harpia selada foi servida. Parece frango, mas o importante é o sabor. Uma mordida bastou para Ron. A textura era encorpada, mas bem mais deliciosa e saborosa. Sem gosto de caça, só doçura e gordura derretendo na boca. Enquanto planejava a próxima vez, seus colegas chocados mandam ele parar, sentado ao lado da carcaça de harpia. Ele pede desculpas e pergunta se querem provar. Maren desmaia ao ver a coisa mais horrível da sua vida. Ron diz que o rosto da harpia é mais de peixe que de humano, mas não é o ponto. Dahlia começa a perder o foco ao passar por isso de novo. Mas o cheiro delicioso atinge o nariz da mulher fera de novo, e ela não consegue evitar nem por um segundo considerar. Ela balança a cabeça, lembrando que é um monstro. A ideia de comê-lo era blasfema, mas Ron nota sua expressão e oferece uma mordida. Dahlia era totalmente contra, mas Maren só olhava, quase babando, enquanto o humano garantia o sabor. A tentação a faz gritar, e ela pergunta por que carne de monstro cheirava tão bem. Ron, lembrando da carne de harpia, abre a panela que ficou mais tempo que o previsto. O resultado é uma coxa de harpia macia. Ele não se importa com as perguntas da garota, dizendo que sempre quis provar pés sem tempero. Com isso, ele morde o enorme apêndice. Como ele estufou devagar, a carne é macia e doce como pudim, e se mantém unida pelo colágeno. Seria melhor com um molho picante. Então ele decide tentar isso em casa com a coxa restante. Dahlia, exasperada e que só agora o olhou de novo, grita em choque ao ver a nova parte na mão dele. Assim que ele diz que as pernas de harpia têm veneno, Ron cai no chão. Maren é instruída a usar magia de recuperação de status nele, mas ela não sabe. É magia básica para sacerdotes, que ela nunca aprendeu por ser um incômodo. Com Dahlia fazendo cena, outras harpias respondem e voam. Em vez de magia de suporte, a sacerdotisa orgulhosamente usa um novo feitiço de fogo.
Uma torrente de magma sai de sua palma, errando o inimigo, mas queimando o foco. O dono do golem tremeu de horror. Nem tinha o golem há uma semana. Embora a equipe estivesse em caos, as chamas felizmente afastaram o inimigo. Dahlia agarra a gola do líder com raiva, mas ela só se desculpa envergonhada. A raiva dele duraria milênios, e embora ela ofereça um substituto, não seria o suficiente, já que Forco é um golem de edição limitada, fora de venda. Depois de muito tempo, voltam à guilda, onde Daisy confirma o sucesso da missão. Ela os manda descartar pessoalmente a carne das carcaças de Harpia. Eles suspiram exaustos, pois o dia todo foi mentalmente cansativo. Ron estava prestes a sair quando o viram pegar o saco de pernas de Harpia. Ele está levando para comer, pois seria um desperdício não fazê-lo depois de abater a carne. Como o jeito que ele carregava era incômodo, mandam-no pelo menos guardar no seu estoque. Só agora ele lembra que tem algo assim. Ele abre a viabilidade que tinha esquecido e vê alguns itens e vários espaços vazios. As pessoas o olhavam estranho porque ele sempre carregava uma bagagem enorme. Se perguntando há quanto tempo esqueceu algo tão básico, ele amaldiçoa seu estado mental. Maren o interrompe. A última parte da missão foi difícil, mas suas habilidades e trabalho em equipe foram ótimas. Se ele topar, pode se juntar ao grupo e concluir missões rapidamente. A aceitação de Ron o colocaria no grupo misantropo. Com suas grandes habilidades, tê-los como aliados era melhor que estar sozinho. Ele aceita, e Maren sorri de alegria e surpresa. Correndo para registrar o grupo, ela deixa os dois homens a sós. Muita coisa já aconteceu, mas como são camaradas dali em diante, Dahlia diz a Ron que contará com ele pelo resto de sua curta vida. Isso lembra de seu antigo líder que disse o mesmo. Embora essa memória seja agridoce, ele retribui o gesto após um momento de silêncio. Maren retorna, acenando com os documentos do grupo. Ela orgulhosamente os nomeou de Grupo Bagunçado, um nome terrível. Reclamações surgem, principalmente da elfa, mas a líder abusa de seu poder. Ela ouviu Ron mencionar isso no ninho da Harpia. Ele chamou a situação de bagunçada, e ela gostou da palavra, sem saber o que era. Dahlia insiste em nomear juntos, mas ela rebate com a decisão da líder. Ele não consegue acreditar que suas conquistas serão listadas sob um nome tão ridículo. Ron não se importou e só queria comer carne de Harpia. Maren o pega e pergunta aonde ele vai. Como é novo, farão uma festa de boas-vindas que celebra a missão. Ele tenta recusar, mas a líder não permite e diz para os dois se juntarem. Chegam a uma taverna ao anoitecer e são instruídos a beber o quanto quiserem. Dahlia ainda negava o nome e foi repreendida por guardar rancor como elfa. Ron olhava a comida deliciosa, mas que teria um gosto inferior. Dito isso, sua aparência o fez salivar e considerar uma mordida. Ele faz isso, mas se sente mal com o gosto horrível de jornal. Maren diz que tem algo a pedir ao novo membro. Eles precisam falar sobre seu objetivo, se tornar um grupo de rank A o mais rápido possível. O motivo é privado, pois cada um tem suas circunstâncias. Aventureiros começam no rank D e sobem por exames de promoção. O rank mais alto por esses exames é limitado ao B. Para o rank A, é preciso ser reconhecido por suas conquistas e qualificado para um exame misterioso. Apenas as elites da guilda podem atingir isso. Os irmãos de Maren são escravos, ela precisa de muito dinheiro para libertá-los. O antigo mestre a libertou por 3 anos para que ela pudesse comprar a liberdade deles. A família foi escravizada após a Revolução, é a única forma de salvá-los. Ron não tem ideia de que revolução ela está falando, o que choca os dois. Para os padrões humanos, é algo que aconteceu há pouco tempo e é história comum. Humanos sequestram e traficam outras raças há séculos. Eles capturavam elfos por sua beleza, forçavam anões a trabalhar por suas habilidades técnicas e escravizavam feras que viam como animais inferiores. Suas famílias estavam entre esses. Humanos prenderam seus irmãos sem fuga e os exploraram por seus desejos. Nas prisões, eles não podiam escapar. Eles definharam tanto na mente quanto no corpo. Aqueles que tentaram escapar e foram pegos tiveram um fim terrível. Isso continuou por muito tempo, e assim as raças que viviam separadamente acabaram se unindo para resistir à tirania. Foi o início da Revolução, que os humanos rotularam como guerra racial. Várias demandas foram apresentadas aos humanos. Uma delas foi a da abolição da escravatura. Se não aceitassem os termos, uma guerra total teria sido lançada contra eles. A humanidade assumiu uma postura linha dura no início, mas ao contrário dos não-humanos, eles tinham muito a perder. No final, eles assinaram um tratado tornando ilegal o tráfico de outras raças, com disposições para impedi-los de interferir em suas vidas. Depois disso, seus irmãos ocultos começaram a aparecer, e agora é natural vê-los andando à vista de todos. É por causa desse tratado que os elfos e os homens-fera podem trabalhar como aventureiros. Ron não tinha ideia de que tal pedaço de história existisse. Ele então pergunta sobre o lado de Dahlia na história. Ele quer se tornar o mais velho da floresta onde morava. Sua família assumiu esse papel por gerações e isso deveria continuar. No entanto, esse papel é imposto ao filho mais velho e, embora sua irmã mais velha odeie a ideia, todos estão colocando a responsabilidade em suas mãos. Ele está mais confiante do que ninguém de que pode proteger sua família. Depois de ouvir seu apelo, seus irmãos concordaram em entregar-lhe o assento.
Se ele provar seu valor antes de completar 150 anos, apenas se tornar um ranker não será suficiente, mas será um passo necessário para o objetivo final. Da escravidão ao envelhecimento, ambos têm motivos desesperados. Como cada um deles carrega seus próprios desejos, seria ótimo se Ron tivesse um objetivo semelhante. Ele perguntou se ele tem algo parecido. Ele pensa um pouco e se lembra do túmulo das irmãs. Vendo a reação dele, eles dizem que está tudo bem se ele não quiser falar sobre isso. Talvez tenha sido exatamente com esse propósito. Cheio de uma nova determinação, o humano afirma que há um dragão que ele quer matar. Os dois ficam surpresos com a menção inesperada de uma criatura todo-poderosa. Ron diz que está caçando aquele que atacou e queimou sua casa anos atrás. Assim que ele encontrar aquele dragão, há algo que ele deve fazer a todo custo. A mesa fica em silêncio por um tempo e ele já sabe que acham que ele está brincando. Em vez de zombar dele, Dahlia diz que ele parecia não ter ganância, mas na verdade detém a maior ambição de todos eles. Independentemente dos detalhes, seu objetivo é subir de nível para receber os direitos de subjugação do dragão. Como todos compartilham o mesmo objetivo, o partido brinda e concorda em dar o melhor de si. O novo dia chega e Ron decide ir com calma e preparar uma refeição saudável para si mesmo. Mesmo assim, comprou apenas alguns ingredientes, mas já estava sem dinheiro depois de pagar a pousada. O petróleo é caro, por isso é um desperdício. Mas primeiro, ele aquece. Depois disso, ele invoca seu armazenamento mágico, que recentemente se lembrou de usar. Dentro há carne crua perfeitamente conservada. Está no mesmo estado de quando entrou pela primeira vez, o que significa que o espaço é o melhor armazenamento de alimentos. Agora ele bate os ovos para lavar e depois cobre uniformemente a carne com massa de pão ralado. Ele joga no óleo e aqui está o chiado familiar que nunca envelhece. Quando estiver bem dourado, ele vira os pedaços para não queimar e depois frita uma segunda vez para ficarem crocantes. Finalmente, era hora de escorrer, colocar no prato e comer as coxas de arpia fritas. O garfo penetra na casca dourada, fazendo um som crepitante. Até que ficou bom para a primeira vez. Erguendo o capacete, ele morde e sente a combinação perfeita de crocância e carne suculenta, que explode em sabor a cada mordida. Estava delicioso. Havia uma doçura sutil e única, quase como um caranguejo recheado. Quanto mais comia, mais queria. E estava feliz. Estava feliz por ter muito. Quando ia dar outra mordida, alguém o chamou alto. Era Dahlia batendo na porta e mandando-o abrir. Ele obedece e atende, perguntando o que queria de repente. Com algo urgente, Dahlia diz que precisa de um tempo dele e revela que há um problema com a líder deles. Por ser uma conversa particular, ele é levado para dentro, onde vê um prato de fritos. Chocado, já sabendo que o amigo usou carne de monstro, ele senta, lembrando que Maren vem primeiro. Dizendo que a conversa deve ser segredo dela, Dahlia pede para ele emprestar dinheiro. O pedido descarado acende algo em Ron, que se levanta e o manda ir embora se for só isso. Ele jura expulsá-lo se não tiver uma razão convincente. Indo direto ao ponto, o elfo diz que o mestre humano de Maren parece tê-la enganado. Dada a situação com os irmãos, pausaram as missões hoje porque ela foi vê-los. Mas o mestre quebrou a promessa e ia leiloá-los. Ele deve ter planejado isso desde o início, apenas fingindo brincar com ela. Quando ela implorou para parar, ele disse para conseguir o resgate em 5 dias. Ele pede 10 moedas de ouro por pessoa, 20 no total. Convertendo a moeda deste mundo para seus padrões, um bronze vale 10 ienes, 100 são uma prata e 100 pratas são um ouro. O custo de vida de um aventureiro é 2 ouros por mês, e 20 ouros são 2.000 de ienes. Dahlia não queria espalhar a história, mas a garota orgulhosa implorou para salvar os irmãos. Ele não pode ignorar a escravidão de seus irmãos, então veio pedir dinheiro. Ron recusa, pois os conhece há poucos dias, mesmo estando num grupo. Ele não tem tanto dinheiro e não confia neles o suficiente. Coçando a cabeça, Dahlia diz que os irmãos de Maren são crianças pequenas, que mal começaram a andar. Ron libera uma aura mortal, ofendido pelo elfo que o chantageou usando seus valores. Por enquanto, ele pergunta o que ganharia se concordasse em ajudar. O quarto fica em silêncio. Parece que não havia outra opção. Dahlia pede ao humano para prestar atenção e pergunta se ele possui o atributo de vento entre suas aptidões elementais. Neste mundo, com inteligência, pode-se usar magia de todas as linhagens. A aptidão elemental indica os elementos para os quais se é adequado, custando menos mana e dando mais poder. É determinada no nascimento, e a maioria nasce com um tipo. Ocasionalmente, há gênios com 2 ou mais, que gravam seus nomes na história. Se ele ajudar, Dahlia promete conceder a bênção do espírito, que dá aptidão para o vento. Não que não seja o suficiente, mas Ron sabe que conceder um atributo não é algo que qualquer um possa fazer. Irritado, o elfo jura pelo nome de sua floresta, provando sua determinação. Dito isso, o humano aceita os termos e se levanta para ir. Caminhando, Dahlia pergunta como Ron planejava conseguir os 20 ouros, uma quantia enorme. O humano diz que terá que caçar e vender monstros de alto nível no mercado negro. Ele é lembrado que a guilda proíbe entrar em masmorras acima do rank sem permissão, mas é o único jeito de ganhar tanto dinheiro em pouco tempo. A guilda atribui ranks a missões e aventureiros, com regras. Quem for pego em masmorras acima do nível será multado e suspenso de trabalho.
Deixando a legalidade de lado, masmorras de alto nível são muito distantes e levam tempo. Só a viagem levaria de 3 a 4 dias. Dahlia pergunta como ele planejava o dinheiro. Se Ron não estivesse convencido, pedir ajuda à família levaria muito tempo, então ele usaria o pouco que tinha guardado. Infelizmente, o humano não tem nada disso, então talvez tenha algo valioso para vender. A coisa mais valiosa que ele tem agora são os brincos dentro de seu armazenamento. Por enquanto, os dois concordaram em juntar o que pudessem. Ao pôr do sol, uma figura sombria e encapuzada entrou num prédio. O lojista o vê e pergunta o que ele quer. Ao saber que ele quer vender algo, o homem pede para ver. Um par de brincos familiar é colocado na mesa. Normalmente, tais artigos deveriam ser vendidos numa joalheria. Olhando mais de perto, os olhos do lojista se arregalaram em choque, percebendo que ele segurava fragmentos de Pleiades, que deveriam ser inexistentes. Perguntado onde os conseguiu, Ron diz que um velho amigo os confiou a ele. De forma luxuosa, um par de mãos familiares tremia no chão. Observando Maren ajoelhada, Clyde diz que ela deve finalmente entender sua realidade. Ela deve ter gostado de sua pequena saída por seu capricho de dar-lhe 3 anos para ganhar dinheiro. O Homem-Fera não quer nada mais do que despedaçá-lo e seus capangas. Nesse momento, ela ouve a voz de Dahlia chamando-a de fora. Ela se vira para vê-lo, mas se surpreende que Ron esteja ao seu lado. Perguntado por que ele está ali, o elfo diz que ajudou a trazer o dinheiro. Eles podem conversar depois, mas precisam comprar a liberdade de seus irmãos agora. Identificando-se como membros de seu grupo, eles afirmam que trouxeram o resgate que Clyde exigiu. Maren odeia receber a ajuda de um humano e se preocupa que isso seja usado contra ela depois. O traficante duvida que pudessem trazer tanto dinheiro e se prepara para identificar falsificações. No entanto, ele fica chocado ao encontrar moedas de ouro reais dentro do saco que trouxeram. Um olhar foi suficiente, então ela disse para ele se apressar e libertar seus irmãos. Ele então brinca com os termos, argumentando que ela tinha que trazer o dinheiro sozinha. Era ridículo, e Dahlia sabia disso. Furioso, ele relembra o pacto que torna a transação válida e o desafia a enganar um elfo. Clyde odeia, mas não tem escolha a não ser chamar pelos bens e documentos de identidade. Se seu amigo não estivesse lá, Maren estaria à mercê do homem. Os atendentes chegam e com eles estão 2 crianças fera. Eles correram para o abraço apertado da irmã, finalmente libertos da escravidão. Ron observou a reunião emocionante entre os irmãos, e como Dahlia disse, o homem escravizou crianças só por serem de outra raça. Eles eram magros demais, e a ideia de vê-los famintos o fez tremer de fúria. Pegando os documentos de identidade originais dos escravos, Clyde os rasga, supostamente descartando os papéis na frente de todos. Insatisfeita, Maren usa sua habilidade elemental para queimar os documentos, libertando oficialmente seus irmãos de uma vez por todas. O traficante zomba e a lembra que ela ainda é sua escrava, apesar dos outros estarem livres. Nesse momento, Ron invocou seu armazenamento novamente. Ainda não terminara o acordo. Ele tira outra bolsa e diz que está comprando o status de Maren também. A sala inteira fica chocada com suas ações. Ela insiste que pode se virar e que salvar sua família era o suficiente, mas ele a ignora e pergunta o preço. Clyde ri da tentativa chamativa. Ele recusa o acordo, pois já a colocou para o leilão de hoje. Como seu líder já está listado, Clyde sugere participar e comprá-lo. Maren exigiu uma explicação, sem nunca ter ouvido falar que ela estava em leilão. Sabendo que isso foi feito por capricho para irritá-los, Dahlia ficou furiosa. O traficante de escravos apenas ri deles, dizendo que tem todo o direito de fazer o que quiser com ela. Enquanto o elfo estava prestes a perder o controle, Ron não caía em seus truques infantis. Provavelmente é uma mentira que Clyde inventou e provavelmente não tinha intenção de vendê-la de qualquer maneira. Seguindo em frente, o humano aceita a demanda e concorda em comprá-la mais tarde. Ele diz a Maren para confiar nele e em seu plano, mas ela se pergunta por que ele iria tão longe. Permanecendo em silêncio, ele se lembra da irmã, que lhe disse que toda criança precisa de um adulto para orientá-la e protegê-la. Isso, é claro, também se aplicava a ele. Ela esfregou a cabeça dele de forma carinhosa, assumindo esse papel para ele. Toda criança merece um protetor e é a sua razão de viver. No momento, ele é o único que pode manter as crianças da fera seguras. Libertá-los não é o fim do jogo, e ele não estava disposto a deixá-los sem a irmã. Convencida, Maren diz que vai tentar e confiar nele, mas jura nunca perdoá-lo se ele falar alto e perder no final. Embora Dahlia também não goste, ele sabe que tudo o que podem fazer agora é seguir o exemplo de Manor. Com isso, os 2 homens partem por enquanto, prometendo se encontrar novamente em breve. Clyde riu dos amigos confiáveis de seus escravos e questionou se ela acredita que eles podem realmente salvá-la. Ele não tem planos de apenas leiloá-la e vendê-la. A menina pode lutar o quanto quiser, mas ele não a deixaria escapar de jeito nenhum, e ele diz que ela acabará rastejando de volta para ele. Afastando-se, ele diz ao seu lacaio para ligar para a equipe de suporte do comerciante e se preparar. A casa de leilões acende à noite e eles vendem todo tipo de gente, inclusive criminosos humanos. A licitação foi bastante alta e os 2 membros do partido ficaram sentados esperando pelo seu líder. Enquanto eles conversavam sobre quanto custa um homem-fera, um homem sombrio sentou-se atrás deles ouvindo. Finalmente chegou a hora de passar para uma corrida diferente.
Eles se animam quando Maren é apresentada à multidão. Suas habilidades e experiências são destacadas, mas seus olhos estavam cheios de raiva. Clyde definitivamente fez algum truque sujo, e ela teve que contar aos membros de alguma forma. Enquanto sua introdução continuava, seu mestre assistia de cima com um grande sorriso no rosto. Ele tem certeza de que os Cyrankes já gastaram dinheiro pagando pelos irmãos dela. Era simplesmente ridículo para eles pensarem que poderiam comprar o seu tesouro. Não havia como ele deixá-los fazer o que queriam. O anfitrião inicia o lance com 6 peças de ouro e 30 de prata. O homem por trás das aventuras imediatamente levanta o remo e é questionado sobre seu lance. Ele se levantou, pronto para lavar todo mundo. Dahlia fica incrédula quando ele oferece 20 ouros logo de cara. Foi uma quantia suficiente para fazer o coração de Maren despencar, e ela tem certeza de que eles não podem ter mais do que isso. O elfo estava perdendo o controle, esperando algo um pouco acima da média de 9 ouros. Só então outro número subiu e perguntou qual era o limite de lance. Enquanto os humanos têm um limite máximo de 30, outras raças têm um valor mais alto de 50 ouro. Nesse caso, Ron oferece sem rodeios 50 ouro para garantir a venda de seu líder. Dahlia não consegue acreditar, não esperava que ele tivesse tanto dinheiro em mãos. Ele está totalmente preparado para isso, não tendo confiado em seu mestre em primeiro lugar. Até o anfitrião duvidou de seus ouvidos e pediu que repetisse o lance. Com base apenas em sua aparência miserável, ele acreditava que eles não poderiam pagar isso, e toda a sala concordou. Tentando detê-lo, o anfitrião disse que a casa de leilões exige pagamento imediato. Ron se virou, saiu do assento e foi para o palco, apesar da desaprovação. Ele parou sobre Maren, brilhando, trazendo salvação à vida dela. Então moedas de ouro choveram de cima, ao abrir seu armazenamento mágico. Ele perguntou se já havia mostrado o suficiente. Clyde quis protestar, sem entender como um aventureiro rank C poderia ter tanto. Sem escolha, o anfitrião fechou o negócio, e as doces palavras de liberdade atingiram as correntes que prendiam o coração de Maren. De volta à pousada, seus irmãos correram para ela com grandes sorrisos. Ela os abraçou forte, dizendo que tudo havia acabado e que todos estavam livres. Perguntado por que escondeu sua riqueza, Ron disse que nunca perguntaram quanto ele tinha. Vendo a reunião da família, eles ficam felizes que tudo deu certo. Chamando o humano, Maren o agradece timidamente e sincera, e diz que não sabe como retribuir. Não puderam continuar, pois um cheiro delicioso chegou ao nariz das crianças. Ron, dizendo que sentia um cheiro de carne, os levou para a cozinha. A irmã mais velha se pergunta como retribuí-lo e é aconselhada a não se preocupar. Seu salvador os ajudou por vê-los como camaradas e quer manter as coisas assim. Tranquilizada, Maren segue e diz que sentiu o cheiro de algo gorduroso e delicioso. Dahlia percebe algo ao ouvi-la e entra em pânico. Ele entra na sala de jantar para parar Ron, que ia servir carne de arpia frita às crianças. Dahlia corre à cozinha e, irritado, impede Ron de alimentar os irmãos de Marley com carne de monstro, perguntando ao elfo o que houve. As jovens feras provam a arpia frita, achando-a a mais deliciosa que já comeram. Dahlia expressa nojo, mas Maren diz que seus irmãos podem comer frango frito, pois feras têm estômagos de aço. Ele acrescenta que são crianças em crescimento, podem comer o que quiserem, a menos que seja ferro ou monstro. Maren percebe algo e pergunta que carne é, e Ron responde, Árpia. As feras comem felizes, Maren não acredita no que Ron dá aos irmãos. Ela pega a carne e diz aos irmãos para pararem, mas as crianças imploram, dizendo que a comida é deliciosa. Maren olha a comida, pensando em fingir desmaiar para assustar os irmãos. Ela prefere morrer a comer um monstro nojento, mas não tem escolha. Tremendo, ela tenta não provar e cai como se envenenada. De repente, seus olhos se arregalam em choque, e Dahlia pergunta o que há. A elfa pensa que foi envenenada, como Ron ao comer gárgulas. Para sua surpresa, Maren não acredita como a carne de monstro é deliciosa, enquanto os irmãos pensam que ela está monopolizando. Maren nota que nunca comeu carne tão macia, suculenta e saborosa. De repente, Ron pergunta se ela gostou, o que a assusta. Maren finge não ter gostado da carne de monstro, levando os irmãos embora, envergonhada. De repente, Ron chama a Dahlia, lembrando-o da dívida de ouro e pede 90% de seus ganhos, o que o atordoa. Frustrado, ele pergunta se Ron quer que ele morra, mas Ron responde com frieza. Ele prossegue e pede a recompensa prometida por Dahlia. Logo, os dois vão para a floresta no meio da noite. Dahlia explica que devem ser discretos, pois os espíritos não gostam dessa atmosfera, enquanto ele se prepara para conceder a Ron uma bênção de atributo. Dahlia nota que Ron sabe que não é algo comum e pede para ele tirar as luvas, pois a pele nua é necessária para a bênção. Ron segue as instruções, enquanto Dahlia revela que elfos concebidos na floresta nascem com a bênção de um espírito. O atributo da bênção determina sua aptidão inata, e esse espírito ligado permanece com eles por toda a vida como um guardião. Ao pedir a esse espírito, pode-se conceder uma bênção a outro. No entanto, elfos só podem fazê-lo uma vez, e geralmente trocam bênçãos com um parceiro ou Adão a um filho ou salvador vitalício. Ron não percebeu que era algo tão importante e pergunta se ele tem certeza de usá-la nele. Dahlia o declara seu salvador, cumprindo 2 vezes seu desejo de salvar seu povo da opressão humana. Ele inicia o ritual e invoca um espírito chamado Sylph. Ron se espanta com a rajada de vento, sentindo o poder do espírito.
Dahlia revela que humanos não sequestravam elfos só pela beleza. Usavam a liberdade da dor como isca para roubar essa bênção. A maioria de seu povo suportou o inferno para proteger sua dignidade. Após o tratado libertar os escravos, a mortalidade élfica disparou, revelando que a causa era se ferirem. Ron fica sem palavras. Dahlia explica que elfos têm memórias nítidas, e os que voltaram após o tratado foram assombrados por seus traumas ao retornarem à Árvore do Mundo. Dahlia diz que despreza os humanos que causaram e ignoraram seu sofrimento a ponto de matá-los todos. Ele exala magicamente, soprando uma rajada espiritual em Ron. Ele finalmente adquire afinidade com o atributo vento, além do fogo, chocando Ron. Dahlia esclarece que ainda odeia humanos por sua natureza vil e gananciosa, e que dar-lhe uma bênção não significa que perdoou os humanos, enquanto Ron o ouve. No dia seguinte, na guilda, Maren e Dahlia cumprimentam Ron. Eles dizem que acharam outra besta para cuidar dos irmãos de Amorta, já que não podem deixá-los com humanos. Maren está animada, é seu primeiro dia como cidadã livre e pegou uma ótima missão: subjugar o Dort louco. Dahlia acha nojento caçar num pântano, mas Maren explica que é seguro para uma missão Rank C. Como o Dort louco é um monte de lama viva que se move como slime, Ron se pergunta se são saborosos como outros monstros. Dahlia já sabe o que ele pensa, e Maren os manda ir à entrada e encontrar a carruagem que alugou. Enquanto caminham, Maren explica os detalhes lá dentro, depois que Dahlia pergunta se ela verificou os outros monstros na Caverna de Cristal. Maren então diz que precisa encontrar um lugar para ela e seus irmãos, pois não podem viver numa pousada por tanto tempo. O grupo para de repente diante da carruagem. Dahlia acha a viagem cara, mas Maren explica que não é a que ela pediu. Ela pede ao guarda blindado para explicar, até que um loiro sai da carruagem luxuosa, causando arrepios em Maren ao ouvir a voz familiar. Era seu antigo mestre e Ron pergunta o que ele quer, já que o acordo estava feito. O mestre responde arrogantemente que sente falta de Maren, então decide fazer uma proposta, oferecendo-se para trocar a escrava de volta, referindo-se a Maren. A proposta deixa Ron sem palavras. Isso irrita Dahlia, que acha a renegociação absurda, mas o mestre manda o elfo calar a boca e pede a Maren para parar de encará-lo. Ele os avisa que os guardas da retaguarda são mais de 80 e os subjugarão se revidarem. O mestre se dirige a Ron educadamente e oferece 100 moedas de ouro para ter Maren de volta, mas Ron simplesmente recusa, deixando o mestre sem palavras. Ele pensa que Ron acha a oferta pequena, mas a escrava não vale mais que 100 ouros, o que só irrita Dahlia. Ele aumenta a oferta para 150, mas Ron recusa friamente. Ele aumenta de novo só para ter a mesma resposta. Maren está confiante de que Ron não a trocará, mesmo que ele ofereça 100 milhões de moedas de ouro. O mestre revela que o preço de mercado para uma escrava fera é de 200 moedas de ouro e pergunta se ele ainda recusará. Ron acha um bom negócio, o que irrita Dahlia, mas ele diz que está apenas brincando. Ron lembra ao mestre que Maren já é livre, pois ele destruiu o contrato dela. Ele avisa o mestre para parar de incomodá-los e desrespeitar Maren. O mestre expressa sua frustração, notando que eles estão se embriagando com seu senso de camaradagem. Ele pensou que resolveria com dinheiro, mas não abriria mão do prazer de brincar com Maren. Um golpe repentino atinge seu rosto. Maren não conseguiu se conter e bateu no antigo mestre. Sua energia aumenta enquanto ela o lembra que não é mais sua escrava e o manda ter cuidado com a linguagem. O guarda blindado reage na hora, pegando a espada, mas Ron agarra sua cabeça e o avisa para não sacar a arma. Ele esmaga o rosto dele no chão sem hesitar, enquanto o outro mercenário avança com a lança. Ron calmamente pega uma pedra e arremessa com força esmagadora. O inimigo não reagiu. O mestre se frustra ao ver seus guardas caírem fácil. Ele pergunta o nível de Ron, que revela ser 95, chocando Maren e Dahlia. Maren então agarra a cabeça do ex-mestre e o espanca. Dahlia diz para Maren terminar logo para irem. Maren responde que acabou de espancar o ex-mestre. Ela o avisa para nunca mais aparecer, mas o mestre planeja vingança, avisando o grupo de mercadores sobre eles. Ron se aproxima e diz que boatos de que ele mata pessoas dificultam encontrar um grupo. É mais fácil esmagar um grupo de mercadores do que achar um novo, diz ele, assustando o mestre. Ron o avisa para não tocar em seu grupo, então esmaga a carruagem com um chute. O mestre fica sem fala enquanto Ron se afasta, dizendo para ele saber seu lugar. Na Caverna de Cristal, Dahlia diz que monstros são fracos a fogo e pede para acender um. Maren tem uma ideia, mas Dahlia tenta pará-la na hora. Maren explode a caverna com suas chamas, mas Dahlia a repreende para praticar sua magia da próxima vez. Depois, Ron prepara uma sopa barrenta do monstro. Maren e Dahlia o avisam para ter cuidado, pois pode ser venenosa. Ron se surpreende que não cheire a terra, então acha que não tem gosto de terra. Ele sente nojo ao descrever o gosto como argila. Decide comer o resto do caraj de arpia que preparou. De repente, Maren o agradece por salvar sua família e promete juntar dinheiro para pagá-lo. Ele diz que não precisa pagar, pois ela precisa alimentar os irmãos. Dahlia pergunta como ele conseguiu tanto dinheiro. Ron revela que vendeu uma lembrança de amigo, deixando Maren sem fala. Ela cerra o punho e pergunta por que ele vendeu algo tão importante.
Ron a tranquiliza. Está tudo bem, agora são amigos, e ela pode pagá-lo cumprindo missões. Maren não acredita em sua generosidade, enquanto Dahlia diz que é bom tê-la como líder. Maren se anima e promete cuidar deles, até que se lembra de Dahlia abençoando Ron e pergunta se já se conheciam. Ele responde que não é diferente de há quanto tempo conhece Maren e a bênção foi o preço de um contrato. Maren, curiosa, pergunta por que ele sempre usa um capacete. Ele diz ter seus motivos e ela quer tirá-lo. Dahlia assume que Ron esconde uma cicatriz enorme e lembra Maren para não bisbilhotar. Porém, a elfa lembra Ron de se abrir um pouco, caso alguém queira conhecê-lo melhor, deixando-o sem fala. De repente, algo chama sua atenção. Uma explosão enorme acontece, chocando Dahlia e Maren. Uma cauda de cristal surge, mas uma flecha perfura seu olho, enquanto Maren dá o golpe final sem hesitar. Ela pergunta se Ron está bem, mas o choque toma o rosto de Dahlia depois de examiná-lo. Acontece que há estilhaços de cristal nos olhos de Ron após a explosão. Ele diz que sua visão está bem e minimiza os ferimentos, mas seus colegas pensam o contrário. Maren, preocupada, pede para ele tirar o capacete para tratarem seus ferimentos. E se seus olhos estiverem feridos, precisam voltar ao templo de uma vez. De repente, uma memória o atinge, mostrando seus ex-colegas fugindo aterrorizados após verem o que pensaram ser um monstro. Ron grita e ordena que Dahlia e Maren não o toquem, atordoando as duas garotas, pois ele não quer que vejam seu rosto. Ron enterra o rosto nas mãos como se estivesse num pesadelo e diz para elas pararem e desviarem o olhar. Dahlia tenta acalmá-lo e explica que precisam verificar o ferimento antes de tratá-lo. Ron finalmente se recompõe e as tranquiliza, dizendo que é só um arranhão e sua visão está normal. Dahlia fica chocada quando Ron lembra seu nível e o compara ao cauda de cristal, que é apenas nível 30. Ele reitera que está bem e sugere que continuem a subjugação. As garotas se entreolham em silêncio, então Maren o cura e as duas respeitam seu desejo. As garotas se desculpam, e Ron faz o mesmo por ter gritado com elas. O grupo finalmente volta à guilda após terminar o pedido de subjugação. A recepcionista nota o clima estranho e pergunta se algo aconteceu, enquanto Maren tenta agir normalmente. De repente, ela verifica Ron de novo e pergunta se ele não vai mesmo ao templo. Dahlia sugere que descansem, mas fiquem de olho na condição de Ron. De repente, um aventureiro entra correndo pedindo ajuda, até que alguém se aproxima e pergunta: "O que é Ron?" Ela relata que uma nova masmorra de tipo aberto foi confirmada na fronteira de Adorama, revelando que se chama Jardim de Flores da Dríade. Isso chama-te a atenção de Ron, enquanto Maren sugere que voltem para a estalagem assim primeiro, já que a guilda cuidará disso. No entanto, Ron insiste para que se juntem à subjugação, chocando Dahlia e Maren. Ele confirma e diz que é algo em que tem pensado. Enquanto isso, na densa floresta de Adorama, o âncora, o primeiro herói, reúne as equipes, convocadas pela guilda para uma reunião. Aventureiros comentam como a primeira pessoa a encontrar a masmorra foi muito espancada pelo chefe. Enquanto isso, Ron nota que as dríades são monstros tipo planta, pensando se dariam uma boa salada ou picles. Dahlia e Maren pedem a Ron para ser discreto sobre seus hábitos alimentares perto de outras equipes ou a reputação deles estará arruinada. Ron diz animado a Dahlia que finalmente pode fazer um prato para ele, já que elfos são vegetarianos, mas ele recusa a oferta na hora. Os aventureiros descobrem que há um total de 2 chefes confirmados na masmorra, tornando a missão difícil com o número atual. No entanto, o âncora, o primeiro herói, diz para não se preocuparem, pois ele está com eles. A subjugação será uma operação segura. Dahlia percebe que Ron não está familiarizado com um herói e não consegue acreditar que ela esteja mais informada que ele, apesar de ter crescido na floresta. Ela explica que herói é um termo coletivo para quem detém o título, e as pessoas os tratam com o maior respeito. No entanto, há quem se aterrorize com a aparição do herói, revelando que isso pressagia a ressurreição do rei de todos os monstros, o Rei Demônio. Quando chegar a hora, os heróis que enfrentarem o Rei Demônio serão úteis. É por isso que os heróis sempre recebem tratamento especial de nações e guildas. Com a ajuda de uma avaliação, revela-se que o âncora é um guerreiro de nível 75 com atributos de primeira classe. Também é mostrado que ele tem muitos títulos de quebrador por limpar masmorras pela primeira vez. Ron diz que viu um herói há muito tempo, enquanto Dahlia nota que não é surpreendente, já que dos 5 heróis encontrados até agora, o segundo foi morto e o quarto foi derrubado por um monstro, restando apenas 3. A atenção de Ron muda de repente, vendo um enxame de monstros vindo para atacar. Os aventureiros o seguram para que não alcancem a unidade principal, levando Dahlia a se preparar e atirar com seus disparos precisos. Maren se junta à luta, socando os monstros até a morte, enquanto Ron mostra sua esgrima, cortando o enxame. Os aventureiros ficam impressionados com o grupo de Ron e pensaram que eram pouco confiáveis no início, após ouvir o nome do grupo. Maren ouve os aventureiros, orgulhosa de que o nome deles esteja se espalhando, mas Dahlia diz que não é um elogio. A elfa explica que o herói e o grupo de rank B derrubarão os 2 chefes um por um, enquanto o papel deles é bloquear os outros monstros que se aproximam. Finalmente, uma das dríades apareceu, mas o grupo de rank B já está lutando para acompanhar o chefe.
Eles tentam manter o chefe ocupado até que o âncora derrote a outra dríade. O âncora avança e desvia do ataque da dríade sem esforço, pensando se deveria acabar com o monstro instantaneamente. O chefe não consegue reagir a tempo até que o âncora o corta em pedaços num piscar de olhos. Os aventureiros ficam impressionados com o desempenho do herói após derrotar o chefe sozinho, enquanto o âncora sorri, exibindo humildade. De repente, a outra dríade lamenta a perda de sua parente, soltando um grito gutural. Um aventureiro se incomoda com o comportamento do monstro, mas o outro não se importa e espera que o herói acabe com o chefe restante. A terra racha de repente enquanto a dríade invoca raízes, continuando a gritar. Os aventureiros são amarrados pelas raízes e não conseguem se soltar, fazendo Ron entrar em pânico ao perceber que a masmorra aberta tem vários chefes e finalmente chega à sua conclusão. Ele percebe que precisam derrotar ambos os chefes simultaneamente. Tyrone, mestre do jardim enfurecido, está profundamente triste pela perda de sua companheira. Dahlia pergunta a Ron o que há com o monstro, mas ele a avisa para não se aproximar demais do chefe de alto nível. O âncora ordena a todos que recuem, pois o monstro é de nível 70 e está fora do alcance deles. Ele tenta ganhar tempo para os outros voltarem, mas os aventureiros são pegos pelas vinhas e pedem ajuda. Em silêncio, Anchorman reclama que níveis baixos são um estorvo. É revelado que Anchorman já havia se encontrado com a Guilda dos Ladrões para coletar informações, incluindo a estratégia de matar os chefes de uma vez. Ele mentiu, dando-lhes só informações parciais e os culpou por confiarem cegamente. Ele se prepara para agir e dar o golpe final como um herói. De repente, ele é afetado pela maldição do monstro, que o impede de usar habilidades ou artes de arma por 10 minutos. A aura sinistra paira, e Anchorman entra em pânico por não ter ouvido falar da maldição em suas informações. O monstro o arrasta com a vinha e o joga no chão. Frustrado, ele planeja cortar a vinha para se libertar, mas o monstro não lhe dá chance, jogando-o novamente com violência. Anchorman quase perde a consciência, enquanto os aventureiros recuam ao ver o herói caído e chamam a estratégia de fracasso. Ron nota que as baixas serão enormes se a situação continuar. O monstro persegue os aventureiros, e Ron se pergunta por quanto tempo deve se conter ao usar sua arte de espada, pensando que um nível moderado seria suficiente. Num piscar de olhos, Ron avança e desfere um golpe poderoso que corta o monstro ao meio. O aventureiro fica chocado ao ver o chefe nível 70 ser derrotado com facilidade. Ron não esperava um efeito de área, sem querer um ataque dramático. Um sistema aparece, revelando que ele adquiriu o título de Conquistador do Jardim da Dríade. Dahlia e Maren correm para ver Ron, exibindo orgulho pelo colega. Os outros aventureiros se aproximam e o agradecem por salvá-los, enquanto os elogios continuam. De repente, um deles percebe que Ron é o dos rumores que come monstros e se pergunta se ele não é perigoso. Dahlia e Maren não gostam do tom de voz deles, repreendendo-os pela grosseria após Ron ter salvado suas vidas. As garotas os mandam sumir antes que as coisas piorem. Enquanto isso, no outro canto, os aventureiros ajudam Anchorman a se levantar, mas o herói está furioso com Ron por ter roubado seu título de conquistador da masmorra. Ele olha para Ron e promete não esquecer essa humilhação. De volta à estalagem, Ron começa a trabalhar na mesa, notando que as partes internas finalmente saíram. Ele as descreve como cruas, mas lisas e brilhantes. Ele nota que tiveram sorte de encontrar uma formiga no caminho de volta, curioso para saber o sabor das castanhas colhidas dela. Primeiro ele descasca a casca externa dura, depois remove a fina pele interna à mão. Em seguida ele as pré-cozinha em água quente até ficarem semi-cozidas. Ele sugere tirá-las cedo para não ficarem moles. Enquanto fervem, ele mistura água e açúcar em outra panela. Ron ferve em fogo alto para fazer calda até ficar satisfeito com a aparência. Ele então as cozinha em fogo brando e as cobre uniformemente, regando com a calda. Assim que a comida parece boa, é hora de fechar a tampa. O molho penetra nas castanhas enquanto esfriam, então ele as deixa gelar completamente, esperando que esfriem lentamente na panela. Ele repete o processo 3 vezes antes de finalmente chegar à última etapa. A comida está pronta e ele admira a cobertura de açúcar brilhante e seu formato perfeito para uma mordida. Então se pergunta qual será o sabor da fruta de um monstro. Ao dar a primeira mordida, ele não consegue acreditar no que prova. As camadas de calda selaram a doçura, criando um sabor profundo e rico. A castanha absorveu a calda e cozinhou até ficar macia e mastigável. Ele descreve como um sabor emocionante, como comida de alta qualidade, e ele não pode comer algo tão bom sozinho. Ron vai até Dahlia, que se pergunta sobre o barulho que ouviu e percebe que Ron está comendo monstros novamente. Ele explica que é uma noz, então até vegetarianos podem comer, mas Dahlia explica que não é o caso e pergunta sobre Maren. Acontece que ela não gosta de doces e seus irmãos já estão dormindo, então ele não pode dar a eles. Ron pergunta se Dahlia realmente não quer comê-lo, mas ele recua com nojo. O elfo finalmente cede, já que Ron está implorando por isso. Depois de dar a primeira mordida, os olhos de Dahlia se arregalaram em choque. Ele não consegue acreditar que é uma fruta de monstro, pois é tão doce e macia, enquanto o xarope aromático combina perfeitamente com a textura em borracha. Ron pergunta se é bom, mas Dahlia fica com vergonha de admitir. Dahlia finalmente conta que está repleto do sabor rico do outono e pergunta como se chama o prato, que Ron dá o seu próprio nome.
Dahlia não acredita que ele daria o seu nome a um lanche, mas Ron explica que é o contrário, depois ressalta que o elfo gosta de doces. Ele explica que seu mestre o ensinou a suprimir o apetite, mas não nega que gosta de doces. Ron descreve seu mestre como rígido, mas Dahlia explica que ela é apenas uma pessoa séria. Dahlia revela que ainda é a capitã da guarda na floresta de sua cidade natal, revelando que o nome dela é Rose. De repente, Ron agarra a mão de Dahlia até começar a descrevê-la como tendo cabelo rosa, usuário de lança e atributo água, enquanto Dahlia fica chocada por ele saber de tudo isso. Ron imediatamente pede a Dahlia que vá para sua cidade natal amanhã, dando a entender que conhece seu mestre. No dia seguinte, Rose fica chocada ao ver Ron. Ela reconhece sua constituição e voz, mas questiona por que ele não parece um homem velho depois de 100 anos. Ron a lembra que ele tinha cerca de 15 anos quando se conheceram, revelando que o melhor amigo do bruxo era o executivo mais jovem da Torre Mágica que adorava o de Madeline, mas não tinha estômago para o que ela preparou. Ele também a lembra que ela recebeu uma montanha de cartas de fãs de mercenários. Rose o interrompe enquanto ele afirma que é legítimo, até que ela faz uma pausa por um momento. Ela silenciosamente aponta seu tom inocente, que contrasta com sua vibração tranquila, mas ela ainda não consegue acreditar como isso é possível. Ron revela que tem seus motivos, enquanto Rose pede que ele mostre sua mão. Ela acha estranho que ele não tenha mudado nada enquanto ela viveu ao longo dos anos. Ela pergunta se Carlo ainda está vivo e é jovem como ele, mas Ron responde que já está morto. Ela faz uma pausa por um segundo enquanto Ron continua dizendo que ele é o único sobrevivente. Rose entende sua situação desde que já se passaram 100 anos e de jeito nenhum os humanos ainda estariam vivos. Ela presume que todos eles estavam mortos, mas Ron pronuncia suavemente o nome de Rose. Ele a lembra do item raro que ganhou quando formaram o grupo pela última vez. O item veio da Rainha Aranha, Regina Aranha, que é o livro de habilidades de aracnofobia. Rose se lembra do item porque foi a única avaliadora que o identificou para ele. Ron cerra o punho e revela que o item foi o motivo pelo qual ele ainda está vivo e o motivo pelo qual deixou seus amigos morrerem. Em um flashback, uma horda de monstros atacou Ron, mas ele conseguiu combatê-los. Carlos, seu companheiro de equipe, questionou o que eram aqueles monstros quando eles só vinham atrás de goblins. O líder deles disse-lhes para se acalmarem e ordenou que Ron mantivesse a linha de frente. Ele bloqueou com sucesso os monstros com seu enorme escudo, enquanto o arqueiro se preparava para atacar. Chuva de flechas derramou sobre os monstros, enquanto o líder sinalizava para Carlos. Ele confirmou que estava pronto e então liberou sua magia de fogo. O líder perguntou se Ron já viu goblins como eles encontraram, mas ele disse que nunca os viu. Seus amigos ficaram zangados com seu cliente por não informá-lo sobre o perigo da missão, mas Damian, seu curador, disse-lhes para permanecerem positivos, já que poderiam exigir pagamento de periculosidade mais tarde. Carlos disse que não era brincadeira e insistiu que pegassem um cadáver como prova e informassem que a informação estava errada. De repente, alguém notou o quão cruel era a cena, o que chocou Carlos. Uma mulher coberta de capuz chegou e expressou sua decepção depois de passar muito tempo fazendo os monstros. Perguntaram quem ela era, já que a Liera estava restrita para um pedido de subjugação. O líder ligou para Ron e ele imediatamente se posicionou para proteger seu grupo. A líder revelou que eles eram aventureiros oficiais a pedido e que a floresta estava fora dos limites, então ela pediu que ela se identificasse. A mulher os reconheceu como humanos que destruíram suas cobaias. Os aventureiros recuaram ao perceber que a mulher estava fora de seu alcance. A mulher contou que estava no meio de um ritual sagrado, reclamando como ousavam interrompê-la enquanto o dragão dourado se revelava em sua figura escamosa. Ron notou algo estranho e usou a avaliação, mas só viu a raça, dragão. Ele atraiu a atenção do monstro que o arremessou no ar. A líder ficou atordoada ao vê-lo cair, inconsciente. A dragão dourado repreendeu Ron pela grosseria e decidiu usá-los como sacrifícios para seu ritual. A líder alertou a todos para se prepararem e pediu a Damian para curar Ron. A dragão dourado percebeu que não se apresentou por pressa, então revelou sua identidade, o ápice do intelecto dracônico. Os aventureiros entraram em pânico tentando focar nela, imprevisível. Carlos notou que ela derrubou Ron com um golpe, pensando que precisavam escapar, então decidiu cegá-la com magia. De repente, um objeto afiado perfurou seu estômago, mas a dragão zombou dele por usar magia. A arqueira mirou, mas foi eliminada. A líder não via nem ouvia os movimentos da dragão. Chocada com a força da oponente, ela perdia a esperança e não sabia o que fazer. Sua equipe mal aguentava. Ela contava com a cura em área de Damian para salvar a todos, mas precisava ganhar tempo enquanto ele curava Ron. A líder perguntou o que uma dragão como ela fazia ali, até que a dragão revelou que queria a ressurreição do Rei Demônio. Como possuidora de toda a sabedoria, ela teve uma revelação. Planejava purificar o mundo da praga chamada humanidade, que deve ser exterminada. Mas um percebeu isso antes dela, dedicando a vida a lutar contra a humanidade, o Rei Demônio. A dragão revelou que preparava um ritual sagrado para a ressurreição dele, para conceder seu desejo de vingança. O Rei Demônio roubou seu coração, e ela planejava ser sua rainha. Orgulhosa por se apaixonar, chamou-se de Dragão Louca Salivadora de Amor. Damian notou que ela pirou, mas sua divagação lhes deu tempo.
Sua cura em área estava quase pronta. Assim que ativasse, ele ia pegar todos para escapar. Mas a dragão zombou deles, revelando que os usaria como cobaias enquanto matava Damian e os outros. Ron admitiu que não podiam vencer uma luta direta e seriam exterminados. Mas se ele usasse o golpe que guardava, poderia encontrar uma brecha. Sem escolha, ele liberou o poder da aracnofobia, e o debuff de assimilação foi ativado.